Queridos irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Sou o presbítero Cláudio Lízias, da Igreja Evangélica Fluminense. Nós estamos aqui com mais um vídeo do nosso canal Teologia Não Precisa Ser Chata. E hoje nós vamos iniciar, não uma série, mas esse vai ser o primeiro de alguns vídeos que nós vamos fazer, onde nós vamos tentar trabalhar a questão de Jesus ser o centro da Bíblia, de toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, estar apontando para Jesus. Então, para a gente iniciar isso, eu queria ir lá no Gênesis, no capítulo 2, no verso 21 até o verso 23, quando nós temos aqui o relato da criação da mulher. Deus já havia criado todas as coisas, criou o homem, descansou no sétimo dia, depois viu que o homem estava só e lhe fez uma auxiliadora idônea, que foi Eva. O texto diz assim: Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher. Ele a trouxe e disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Mas vamos também ver um texto no Evangelho de João, capítulo 19, depois da morte de Jesus, a partir do verso 32 até o verso 34, quando a Bíblia diz assim: Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro, está falando aqui dos dois ladrões que foram crucificados com Jesus. Quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Talvez você esteja perguntando agora o que esses dois textos têm a ver. Um em Gênesis, outro no Evangelho de João, um falando da criação da mulher e outro falando da morte de Jesus, algo que aconteceu após a morte de Jesus. Pois imagine aqui o seguinte, querido. No texto de Gênesis, nós vemos Deus colocando um pesado sono sobre o homem, abrindo o lado do homem para lhe tomar uma costela. Dessa costela, ele cria a mulher. A partir do momento que Deus cria a mulher desse pedaço de costela, dessa costela que foi tirada do lado de Adão, que foi aberto, então inicia-se ali o que? A perpetuação da raça humana. Repare que Deus já havia criado todas as coisas, Deus já havia criado o homem, mas com um homem só, a humanidade não conseguiria evoluir, a humanidade não apareceria, Adão ficaria só. Então Deus abre o lado de Adão e a partir do que ele tira dali, ele pega a costela e cria Eva para que toda a criação de Deus então evoluísse, não no sentido da evolução de Darwin, mas que eles crescessem e se multiplicassem. E viesse então a multiplicação da raça humana, o surgimento de toda a raça humana como nós a conhecemos. Hoje nós somos 7 bilhões de pessoas e quantas já não passaram por esse mundo, nós não temos nem como contar, desde a criação até hoje. Hoje nós somos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. E isso começou dali, de quando Deus abriu o lado de Adão, tirou a costela, lhe deu a mulher e a partir do relacionamento dele com a mulher, a raça humana apareceu no mundo. Pois bem, o que é que isso tem a ver com aquele texto de João que nós lemos? Jesus havia morrido na cruz. Os guardas quebraram as pernas dos dois ladrões. Isso era costume no Império Romano, no crucificado, que se quebrasse as pernas para que eles morressem mais rápido. Eu não vou explicar aqui todo esse processo da crucificação, por que eles quebravam as pernas. Isso você pode encontrar em alguns textos e vídeos na internet. Mas quando se quebrava as pernas, eles morriam mais rápido, porque eles não tinham mais o apoio das pernas para ficar em pé na cruz ou para se posicionar para respirar. Então eles morriam mais rápido. E quando eles foram fazer isso em Jesus, viram que ele já estava morto. E para garantir que ele estava morto, eles abriram o lado de Jesus. E a Bíblia diz ali que saiu sangue e água.
Então, foi a partir da morte de Jesus, da confirmação da morte de Jesus, que pôde vir o quê? A igreja, a nova criação de Deus, a igreja, né? O corpo de Cristo, que somos nós os crentes. Então, a partir do momento que se confirmou a morte de Jesus, quando foi aberto o lado de Jesus, a igreja então pôde se multiplicar. Claro que viria o Espírito Santo e tudo mais, mas a partir da morte de Jesus e logo depois da sua ressurreição, né, a igreja apareceu. Então, simbolicamente falando, a confirmação da morte foi a abertura do lado de Jesus. Né? Então veja, tanto Adão como Jesus tiveram o seu lado aberto. Com Adão se multiplicou a raça humana, com Jesus se multiplicou a igreja. Então veja que Deus estava lá no Velho Testamento trazendo para nós em Adão já uma figura do que seria Jesus. Quando ele cria a mulher a partir de Adão e abre o lado de Adão, ele está figuradamente mostrando o que aconteceria na cruz. Que o lado de Jesus seria aberto e a partir dali a nova criação de Deus, que é a igreja, né? Aquele mistério que Paulo diz que os antigos não puderam entender, mas que nós já entendemos, que é a igreja, ela surgiu. Então, o texto de Gênesis está apontando para o que aconteceu ali no texto de João. Se você for reparar, isso é normal em textos, um texto aponta para outro. Num livro comum, isso eu concordaria com você. Mas pense que o livro de Gênesis foi escrito lá atrás, que o livro de Gênesis foi escrito séculos antes de Jesus estar no mundo, antes da vinda de Jesus. E o Novo Testamento, muitos e muitos anos depois. Então, não há combinação para isso. Não foi um texto combinado. O Antigo Testamento, principalmente os 5 primeiros livros da Bíblia, são atribuídos a Moisés. Então, o Gênesis teria sido escrito por Moisés. Há quanto tempo Moisés já tinha morrido? Não tinha como combinar com João para escrever, olha, vou colocar isso aqui e você coloca também alguma coisa sobre o lado de Jesus para os textos baterem, para a gente enganar os bobos, dizendo que foi tudo combinado, que a Bíblia foi mexida. Não havia nem visão de Bíblia naquele tempo. João não fazia a menor ideia de que o seu evangelho estaria dentro de um livro chamado Bíblia. E Moisés muito menos. Né? Então a gente vai vendo aí o cuidado de Deus ao escrever a sua palavra, ao nos dar a sua palavra para nós escrevermos para Ele, né? Porque a palavra é de Deus, mas foi escrita pelos homens, porque é uma palavra inspirada, veio de Deus e os homens escreveram, e não há acordo. Então você para pensar, a Bíblia foi mexida, foi alterada nos tempos, foi alterada pelas pessoas, pela igreja, nos séculos que vieram. Se a Bíblia fosse alterada, talvez esse texto não estivesse lá, talvez essa combinação do texto não estivesse lá. E mais, qual seria o homem que pensaria num plano de salvação, onde viria a igreja, e estaria pensando em fazer uma ligação do texto que ele escreveu com o texto do Antigo Testamento? Isso é uma das muitas provas, das muitas evidências de que a Bíblia é a palavra de Deus e que toda ela aponta para Jesus. Então, querido, eu trago para você essa visão para que você olhe para a Bíblia com mais carinho, olhe para a Bíblia com mais critério, procure nos textos essas pérolas escondidas, esses tesouros escondidos que vão nos mostrando como a Bíblia é a palavra de Deus, como a Bíblia aponta para Jesus, que toda a Bíblia aponta para Jesus. Vá confirmando no seu coração que ela é a palavra de Deus. Vá confirmando na sua vida que os homens não poderiam alterar o que está escrito na Bíblia, porque Deus não permitiria que a sua palavra fosse mexida. Ele a preparou para nós, Ele a fez toda ela apontar para Jesus, para que nós percebêssemos que Ele já estava avisando os antigos
de que Jesus viria, o que ele faria, quais seriam as consequências, qual era o plano de Deus para nós. Veja que beleza da graça de Deus a gente poder perceber essas coisas. Em próximos vídeos nós vamos estar vendo outras evidências de que a Bíblia aponta para Jesus. Nós vamos estar trabalhando isso para que nós tenhamos como responder ao mundo quando disserem que a Bíblia é falsa, que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia foi mexida, que os homens escreveram para um plano de escravizar as pessoas com a religião. E você vai ter como mostrar, não, olha o que Deus fez. Olha o que Deus colocou escondido aqui na Bíblia. O que ele fez com Adão apontava para o sacrifício de Jesus. E várias outras coisas assim nós vamos ter para mostrar. Então, amado, que esse texto fale ao teu coração. Não se esqueça de inscrever-se no canal. Não se esqueça de dar o like aqui no nosso vídeo. Não se esqueça de anunciar esse canal para que outras pessoas sejam abençoadas. Nosso objetivo aqui não é financeiro. Nosso objetivo aqui não é ter fama, ter seguidores, curtidas. Nosso objetivo é abençoar vidas com a palavra de Deus. Então ajude a gente para que essa mensagem chegue em corações que precisam ouvir. E que Deus te abençoe nessa noite, que Deus te abençoe com essa palavra e que você use-a para transmitir a outras pessoas a maravilha do plano de Deus para nós. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.